Bom dia a todos, meus queridos, amados amigos, irmãos. A glória do Senhor, mais um dia se faz presente. A graça e a paz do Senhor a cada um de vocês. Ontem, por motivo de força maior, 11 de março, eu não fiz esse devocional. E ontem quem aniversariou foi uma sobrinha minha aqui em João Pessoa, Rebeca, na qual me refiro como Bequinha, onde eu desejei um abençoado, um feliz aniversário, que Deus conceda a ela mais um ciclo de vida com inteligência e saúde física, emocional e espiritual, e que ela aproxime cada vez mais dos átrios do Senhor. E hoje, meu irmão amigo Silmar, lá em Ribeirão Preto, São Paulo, este homem, antes de cumprimentá-lo, eu preciso enfatizar e lembrar dos meus sentimentos, na minha satisfação, na minha gratidão ao Senhor pela mãe deste meu irmão, meu amigo. É meio que um irmão mesmo, tanto aqui na condição terrena, mas a mãe deste rapaz, deste meu, que já é um homem, já é quase senhor, ela foi muito importante, ela foi um instrumento de Deus sobre a minha vida. Eu posso garantir para vocês que o fato do Senhor ter me buscado, ter me resgatado, ela foi instrumento. Eu entendo que Deus já na onisciência dele, na predestinação, já tinha isso comigo, mas Dona Cida foi muito importante. A mãe de Silmar, esse aniversariante, foi um instrumento de Deus na minha vida, a qual eu sou muito grato a essa família por isso. Ela já não está no meio de nós, já está, acho que aproximadamente, não sei quantos anos, no mínimo 7 anos tem que ela foi para a glória. Mas Silmar, em nome de Jesus, parabéns, feliz aniversário. O que eu mais desejo para os meus amigos, irmãos que estão aniversariando, não é essas coisas de protocolos, essas frases feitas, olha, muita saúde, muita prosperidade, não. O que eu almejo verdadeiramente, quando eu vou expressar as minhas felicitações a um aniversário, é que você, meu irmão, tenha saúde física, saúde emocional, que está na sua alma, e a alma é tão preciosa, a alma, gente, que Deus, ele quer só a nossa alma, ele não quer nosso corpo, ele não quer nada, ele quer a nossa alma. Mas por outro lado, o inimigo também quer a nossa alma, porque ele quer afetar nossas emoções e fazer que a gente continue no padrão do mundo. Infelizmente, é aí que ele desencadeia formas de evasão pecaminosa, prisões emocionais, que leva às espirituais. Então é isso que eu desejo: saúde física, emocional e espiritual para você, meu irmão, que você cresça e que aproxime também cada vez mais nos átrios do Senhor, entendendo que pela tua fé existe os preceitos, que eu sei que você é um homem de fé, e já vou entrando na mensagem. Feliz aniversário, meu irmão. Então essa fé, meus irmãos, não é ter a fé por ter a fé, é ter a fé em Jesus Cristo, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é um trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma que ele já mencionava estando no céu, e outra que ele é um só Deus, junto com Deus Criador. E esta fé, meus irmãos, temos que ter fé nesta verdade que é as Escrituras Sagradas. E aqui Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 5, no verso 1, justificada, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor
nos faça e revele em mim uma forma das profundezas deste entendimento desta palavra. Amém? Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia. Feliz pela vida de Rebeca, feliz pela vida de Silmar. Que ambos possam compreender, Senhor, os teus caminhos, a tua verdade, a forma correta de conduta aqui nessa terra, entendendo que temos que ser como o Senhor selou pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que o Senhor selou tudo isso, Pai querido. Nos ajude a ter essa fé, nos ajude a ter essa fé, aproximando dos átrios do Senhor, conduzindo a vida de cada um e nós também, mediante essa fé, tendo paz com o Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, lhe agradeço e me revele aqui mais sobre esse entendimento. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glórias a Deus. Então, aqui diz nesse contexto que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ter paz com Deus, eu tenho uma frase que eu não lembro, eu acredito que ela não foi copiada, eu acho que ela foi formada mesmo. Que ter paz, formada por mim, lógico. Eu acredito, não tenho certeza, que ter paz não é ter ausência de guerra, e sim ter paz na guerra. É isso, meus irmãos, porque por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, olha bem aqui, ter a paz na guerra, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgados, ou seja, comprados. É isso, é disso que eu estou falando. Isaías já dizia para nós, no capítulo 32, no verso 17, exatamente isto. Olha bem, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Meus irmãos, esse repouso e essa segurança vai estar sim, que vai ser para sempre, a palavra não mente, mas vai ser de uma forma com esse fruto da justiça, com o efeito da paz que você lança mediante o seu comportamento nos confrontos humanos. Porque Jesus veio à terra, ele nos deu um modelo, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, ele foi tudo que todo mundo sabe. E agora ficamos com este modelo de fé, assim como ele teve fé no ofício dele junto ao Pai, que o Pai o mandou. Por isso que na hora da crucificação, ele ainda pediu ao Pai, se possível, afastai-vos de mim esse cálice, senão que cumpra a tua vontade. Então, quando a gente tem os confrontos aqui na terra, precisamos entender exatamente assim. A adversidade vem, a tribulação vem, mas nós temos que nos gloriar, não somente isto, aqui estamos, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto,
nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo, em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 14, também deixa claro aqui para nós, olha bem. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Estão entendendo, meus irmãos, que quando foi ali, naquele feito ali, tem uma ilustração dizendo que foi derrubado o muro de Jerusalém, ali para acabar essa inimizade, inclusive até aqui hoje, quando tem o que crê, o que é honesto, o que é digno, o que é leal. Às vezes na diversidade humana a gente vai confrontar, a gente vai ver um que não vai ser leal contigo. Você vai estar num casamento que, eu não estou dizendo de um adultério em si, da imoralidade sexual, mas um vai trair o outro no seu comportamento, às vezes esconder uma coisa, às vezes fazer algo que seja um adultério, mas não quero entrar nesse mérito. Que seja com os filhos, o filho entender, o pai está ali dando uma disciplina, criando uma estrutura para que, fazendo a musculatura da psicologia deste, causando, como eu aprendi com Andrea Vermont, que os traumas e frustrações são necessários para a formação da musculatura da psicologia ou do psicológico de um filho ou de alguém. Então essas coisas são necessárias, as tribulações são necessárias, assim como eu li depois do verso principal, gloriando na tribulação, porque ela produz perseverança, depois experiência e depois esperança. E é isso que esta doutora da filosofia da mente humana diz sobre o trauma. É necessário, não fique pensando, não quero traumatizar meu filho, ou o filho, meu pai me traumatiza. Traumatiza sim, frustra sim, que isso vai trabalhar a musculatura do psicológico, das emoções do teu filho ou de quem for necessário. O que não pode é viver mentiras. E uma mentira é que senão, não precisa ter disciplina. Precisa sim. As escrituras sagradas nos ensinam sobre isso. Então é isso, meus irmãos. Para vocês entenderem que aqui, foi derribada a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, irmãos, precisamos sim passar no confronto humano, ter estrutura, ter pescoço. Isso daí é uma fala que eu aprendi, que a pessoa que não tem pescoço para segurar o tranco da sua cabeça, das adversidades e tudo, como sustentar isso? Tem que ter estrutura de vida, meus irmãos. E é por isso que a palavra está dizendo aqui, eu já vou fechando. Eu creio muito que Deus estava dizendo aqui, através da revelação, a Paulo e ao Isaías, ao profeta Isaías, lá no 32:17, podemos fazer menção que Jesus disse no Evangelho, Mateus 5, verso 43 ao 48, que o nosso comportamento deve ser assim, para ter essa estrutura humana, para ter esse pescoço, para ter os traumas e as frustrações que vão nos dar esta estrutura humana. Olha
Olha bem o que o Senhor diz que a gente tem, como devemos comportar. Aqui é Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, relato de Mateus, capítulo 5, 43 ao 48. Ouvistes o que foi dito? Todos nós, os aniversariantes, a nós. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha bem, então não é isso. Jesus não disse, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não. Eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha bem a condição para tornar filho do nosso Pai Celeste. É mediante a fé, meus irmãos. O verso principal diz, mediante a fé somos justificados. Nós vamos ser justificados junto ao Pai pelo nosso advogado fiel, que é Jesus, que está à destra do Pai. Se entendermos isso, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele levou aqui aos publicanos, que eram ali os cobradores de impostos e tudo ali, que as pessoas que literalmente visava só o dinheiro, e aqui sobre os gentios, que recompensa teremos dos publicanos, os gentios que também não conhecia sobre o amor de Deus, sobre Deus, que também dentro de uma naturalidade devolveu o amor, ou saudar, ou cumprimentar, ou dar atenção apenas os de casa, eles também faziam, só os gentios, entre gentios, que não estavam nem aí com Deus, ou os publicanos, que só queria saber da receita. Portanto, sede vós perfeitos, meus irmãos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Logicamente que Deus Criador, Ele é soberano, perfeito, Ele é tudo. Mas eu só friso este verso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. É a palavra do Senhor, que o Senhor tem me abençoado, tem me ajudado aí nas profundezas desse entendimento, trazendo a viva e eficaz, trazendo a sua eficácia para acessar a minha vida e a vida de vocês, para que nos tornemos de fato filhos de Deus, obediente às Escrituras. E fecha esse raciocínio, oh glória, esta linda mensagem, esta escola que tem sido para mim. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, que se um ou outro não assistissem, com certeza eu não estaria fazendo isso, e como vários assistem, graças a Deus,
aí me dá mais força para estar fazendo, e quem está aprendendo primeiro sou eu, e levando a vocês esta bênção, essa dádiva do céu para a tua mesa, para amanhã de cada um de vocês. Abraço, fique em paz.